Oi, gente! Seguimos com a continuação do nosso episódio sobre política. Firmes no nosso propósito de aprender todos os dias, especialmente em tempos em que a opinião virou virtude e ignorância bandeira. Esse podcast é para quem leva política e liberdade a sério, não como torcida organizada, mas com o compromisso de evoluir como cidadão e como nação. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast preferido. Estamos aqui com a mesma roupa, com a mesma cara. Dá continuidade ao podcast da semana passada, porque impossível fazer um episódio só com esses meninos aqui, com tanta coisa para ensinar pra gente. Então... Pois é, sejam muito bem-vindos novamente. Então, quem não assistiu da semana passada, vai lá, porque tá importantíssimo. E hoje a gente vai continuar, né? Então... um não vive sem o outro, assiste o outro lá. E aí, continuando com o João, Celso e Dimi, muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí eu vou jogar a bola para vocês para continuar. De onde? Então a gente parou em Era Vargas, né? A gente estava começando a falar aí desse período que acontece... teoricamente, né, a minha percepção é que ele acontece, essa chegada de Vargas ao poder acontece exatamente pelo colapso de entendimento daquela população que não se via representada, né, e Vargas é conduzido ao poder. Então, a gente falando de Era Vargas, eu queria dizer o seguinte, gente, curte, compartilha, tá, esse nosso episódio, ativa o sininho e comenta, fala bem, questiona, né? Põe lá a tua impressão. Essa república é caótica, essa república é organizada, ela é velha ou ela continua ainda hoje? Ele gosta. Vamos lá, Getúlio Vargas. Cara, a gente tem um dos grandes símbolos políticos, né? Acho que, do ponto de vista da política no Brasil, eu acredito que Getúlio Vargas, ele muda a configuração das disputas, né? Acho que quem não assistiu aí o primeiro episódio, assista. A gente viu que o Brasil ele sempre teve essa tensão entre as elites, e essa tensão entre as elites ela só era amenizada quando a tensão era contra o povo. Então as elites elas brigavam entre si e se uniam contra o povo. Né? Acho que essa é a grande marca, né, dessa primeira construção. E aí, quando a elite briga o suficiente a ela mesma não se entender, surge de um movimento de elite, né, a figura do Getúlio Vargas, que vai consolidar agora uma nova, vamos dizer esse novo termo, né? Essa nova elite que ainda é feita pelas mesmas antigas, mas que agora ela muda um pouco da projeção. Uma das coisas que eu acho mais interessante da gente abordar essa visão é que agora a gente tem um pouco da disputa política que se configura hoje no Brasil. Isso. Que é justamente uma figura onde a gente tem agora uma briga de capitais. Né? Porque antes a gente sempre teve o capital agrário, né? O poder da terra dominando tudo. E com Getúlio Vargas a gente começa a ter agora uma força mais urbana, mais industrial. Né? Getúlio Vargas ele é o famoso... A gente está usando muitos reducionismos aqui por causa do tempo, mas a gente pode dizer que Getúlio Vargas foi o cara que meio que consolida um pouco da Revolução Industrial no Brasil. Porque aí, quando a gente fala de Revolução Industrial, é a capacidade capital, né, do Brasil produzir produtos industrializados com uma certa capacidade, com uma certa autonomia. A gente também tem os movimentos operários crescendo no Brasil. Getúlio Vargas dando consolidando, né, as leis do trabalho. Então existe ali a manutenção, né, das elites no poder, mas agora com uma nova vertente de elite surgindo, né, a mudança do povo, né, acho que um dos últimos questionamentos que vocês fizeram foi tem possibilidade de melhorar, de vir a mudança, essa mudança que vem vai ser boa? Né? E aí a gente acha que... Ou sempre quando a gente está pensando que vai respirar e afunda a gente de novo. Não, acho que como educador a gente percebe que não só melhorou, mas também que a gente trabalha para que melhore. Ô Celso, deixa eu fazer uma pergunta que se eu estivesse assistindo eu ia querer saber. Getúlio assume exatamente em que ano? 1930. Vai ter a guerra, né? A guerra não, vai ter
a disputa política entre Minas e São Paulo, ele vai concorrer, né? Vai perder, aí vai tomar o poder com a desculpa do assassinato do João Pessoa e vai assumir o poder Perfeito. em 30. Isso. Ótimo. Tá certo? E ele assume o poder na perspectiva de vir o fim do coronelismo. É uma ditadura? Ainda não, porque ditadura, a gente tem que configurar o seguinte: ditadura é a impossibilidade de você ter uma disputa política. Ele ainda está permitindo uma disputa política. Agora, qual é a disputa política que ele vai permitir? Né? E aí é onde a gente entra, porque até então o discurso é meio que de libertação do Brasil. Libertar de quem? Libertar os coronéis. Tem aqui. E quem é que vai ser livre? O povo. E aí a gente tem já na Constituição de 32. 2. 2. 34. 34. 34. Que A Revolução é em 32, a Revolução né? Constitucionalista acontece em 32, 32. e a Constituição E a vem em Constituição de 34 já prega uma coisa, que é o voto feminino, por 34. É exemplo. a famosa polaca já? Não. Não, Não, a polaca é do Estado Novo. É do Estado Novo. Tá, joia. Aí, Então, a gente tem uma Constituição em 34, em 34. Isso. que deriva dessa Que é uma Revolução Constituição Constitucional. Certo. Que pela primeira vez se preocupa em algum nível de participação popular. Show. É democrática. É democrático. Essa A grande... preocupação era genuína ou era intencional? Então, quando a Constituição vai ser posta à prova, ele mesmo dá um golpe nele mesmo. É o golpe dentro do... Não, ainda não é o golpe dentro do golpe. Porque ainda tem É depois o golpe dentro da Revolução. Exato. O Pronto, Brasil tem uma perfeito. marca muito interessante, que é assim, né? A Primeira República toma um golpe. E qual é a promessa? Sanar as doenças daquela República velha Eita, meu. e trazer uma República nova. Aí, para isso, nós precisamos de um governo autoritário que centralize os poderes para curar a República e devolver a democracia. Imagina. Isso acontece de novo em 45. Oxe, eu pensei que era agora que estavam pedindo golpe militar para defender a democracia. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Confundi. É disso que eu tô Perdão, falando. viu, gente? É disso que eu tô falando. A gente criou, ao longo da história, uma percepção de que, às vezes, nós precisamos de violência e autoritarismo para proteger a democracia. Já pensaram. E é muito interessante porque isso acontece mais de uma vez sob o pretexto de defesa da Constituição. E aí nós vamos ter... E é uma característica muito interessante porque em vários momentos da história, o apelo, o endosso e inclusive o envolvimento, inclusive de camadas liberais da sociedade, que defendem golpes militares Já pensou? em defesa da Constituição. 64 é assim, 30 é assim, 45 é assim. Às vezes que tentaram não deixar a JK assumir... Então, aí- é A de assim. 37 é assim. A de 37 é assim. É assim, A de 37 é assim, ou seja, Deu certo? a gente destrói a democracia para salvar a democracia. Deu certo. A gente tem o golpe de Lott, que é o golpe Ah, o de que, Lott. assim, eu dou um golpe na democracia para garantir que a democracia siga. Enfim, Foi ofuscado, tá? O golpe de Lott, ele não conseguiu alçar êxito. e a grande marca de Getúlio Vargas é, e aí a gente pode discutir se do ponto de vista historiográfico, é difícil você mensurar se no coração do sujeito havia puras intenções. Exato. Não dá, O né? fato é pouquíssimo que, provável. como é que o historiador verifica isso? A gente vai analisar como é que esse governo e qual é o papel desse governo na organização daquela sociedade naquele momento. Exato. Então Vargas precisava restabelecer, e aí você que não viu o episódio anterior, veja, restabelecer um equilíbrio entre tensões regionais, entre interesses oligárquicos e de outras classes que estavam pedindo passagem. E Vargas vem aí para isso, porque o antigo pacto ruiu. E ele precisava restabelecer esse pacto. Então, Vargas precisa atender os oligarcas, atender os donos de terra. Ele faz isso comprando café e queimando café, para garantir que a demanda fique maior do que a oferta. Então, queima, tira o produto do mercado, para poder o preço ficar mais alto. Ele vai fazer isso atendendo aos militares do movimento tenentista, né, que eram contra a corrupção, aquela oligarquia. Né? Ele vai pegar e tirar
governadores eleitos dos estados e colocar um monte de tenente no lugar de interventores. Interventores. Isso vai deixar São Paulo furioso, né? E ele vai fazer isso também agradando uma parte de uma elite industrial, de uma elite que pedia industrialização, e uma classe média que compreendia que sua vida iria melhorar se o Brasil se industrializasse. Essa classe média está, nos anos 30, olhando para os Estados Unidos dos anos 20, onde o boom industrial trouxe os anos de ouro. Então a classe média brasileira está dizendo, faz como fez lá, industrializa que a gente cresce. O fato de ter quebrado depois não importa. Vamos crescer para a gente curtir os nossos anos dourados? Só virar com JK. Então a industrialização, ela é um jeito de Vargas dizer assim, ó, já ajudei a galera da oligarquia, queimei teu café velho que tu plantou demais. Já ajudei os militares. Os militares. Dei poder a vocês nos estados, para que vocês, a partir da presidência dos estados, vocês controlem, que na época chamava presidente, né? Para que vocês controlem a política e estejam poder acima das oligarquias. Claro que isso não era total, as oligarquias não iam aceitar também um interventor que fosse anulá-las. Então isso tem uma tensão interna, que é difícil da gente poder dizer aqui, né? No tempo que a gente tem. E os direitos trabalhistas, eles surgem exatamente também para que Vargas pudesse acenar para esse movimento operário que crescia, que ele tinha uma proposta de república que, de fato, insere uma parte da população que não fazia parte da política na vida civil. Então, a grande marca de Vargas, além dessa tentativa de fazer esse equilíbrio, é que Vargas, tendo ou não intenções puras no coração, insere uma parte do corpo político que não era cidadão na política. E a nota de rodapé que eu acho que a gente pode fazer nesse período é que o mundo passava por uma transformação para governos autoritários. Então você tinha um movimento de um rapazinho ali na Alemanha que gostava de gritar, na verdade nem alemão era austríaco, né? Você tinha um movimento acontecendo ali na União Soviética, você tinha um movimento acontecendo, né, dentro de diversos países e havia uma simpatia. Naquele momento, boa parte do mundo entendia que reformas, correções e desenvolvimento só poderiam ser feitos a partir de autoritarismo. Ou seja, pregava, de alguma maneira, que a democracia não conseguiria resolver as demandas da sociedade naquele momento, naquele tempo, né? Então, esse era um entendimento. O mundo flertava com o autoritarismo. Sim. Tem alguma semelhança agora, não? Com certeza. Porque é cíclico. Aí acontece, dá uma merda, e por que continua acontecendo? Eu tenho uma teoria sobre isso, posso falar mais na frente, Paulinha, né? Mas veja que o mundo se desenhou dessa maneira, e nós estamos falando de países, né, João e Celso, estamos falando de países que tinham um grande índice de desenvolvimento, mas que estavam vivenciando também, assim como o Brasil, crise. Existia uma crise de emprego na Alemanha, concordam comigo? Uhum. Existiam crises e crises acontecendo pelo mundo que tinham sido talvez iniciadas com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos em 29. Lembre que o crash acontece em 29. Tá? A gente está falando de 30. Todo o efeito degenerativo do crash estava se espalhando pelo mundo. Sim. Então, necessariamente, essa crise, quando você vê a crise e você não vê um resultado daquela crise, se você tem um entendimento de economia suficiente para saber que as coisas levam tempo, mas muita gente não pode esperar esse tempo, sim, né? Então você começa a tentar entregar um discurso com respostas simples para problemas complexos, né? E essa maneira populista de entregar soluções simples para problemas complexos guiava o mundo ali naquele caos que estava estabelecido com a quebra da Bolsa em 29, com a crise de 29. Na história a gente tem um entendimento de que a nossa medida de tempo
ela é uma. Só que existe o tempo que a gente chama de tempo histórico. O tempo histórico, ele não é sincrônico. Uhum. Então, o tempo histórico do capitalismo não é o mesmo tempo histórico da democracia. O capitalismo é rápido. A democracia é lenta. Ela demora para se estabelecer, para se firmar. Ela precisa de tempo para se recuperar de crise. Então, o que é que a gente tem? Toda vez que o capitalismo entra em crise, uma alternativa possível para construir respostas rápidas, velozes e eficazes para a crise do capital, que é uma crise rápida, que precisa de respostas rápidas, a democracia entra em xeque. Então, ela aparece sempre como uma crise da democracia, mas nem sempre pelos mesmos motivos, nem sempre com propostas idênticas, mas há sempre essa sincronia e essa dissincronia. As crises do capital, muitas vezes, desde a década de 20, elas são respondidas muitas vezes com assim, a democracia é muito lenta para resolver esse problema que precisa de resposta rápida. E aí surge exatamente o que o Dime falou. A descomplexificação da crise em nome de uma resposta rápida, urgente e salvadora. Muitas vezes, durante os anos 20, 30 e hoje, 64, em muitos momentos, pareceu que o caminho para resolver uma crise econômica, social e política era o caminho que não passava pela democracia. A democracia, às vezes, pareceu como um empecilho. Por quê? Porque aí eu vou precisar que o povo se meta, aí tem os ritos democráticos que são lentos, o povo é burro, não vai saber resolver. Esse mito, o povo é burro. Então, assim, a democracia envolve muita gente para resolver um problema que muita gente não conhece. O cara que eu sei o que é melhor para sua vida. Você não sabe, não. Eu que sei o que é melhor para sua vida. O presidente que o povo escolheu. É o presidente que esse povo escolheu que causou a crise. Logo, o povo é culpado e o instrumento que o povo usa para fazer M é a democracia. Tira do caminho, bota o poder na mão de quem resolve rápido e assim, tem uma relação de tempo histórico entre crise do capital e a democracia. E esse descarte da democracia, por incrível que pareça, na maioria das vezes, ele é uma opção de quem defende o capitalismo e a democracia em tempos de não crise. É interessante essa coincidência, né? Outra coisa engraçada... As viradas do discurso. Outra coisa engraçada que acontece... Assim, engraçada para não usar outra palavra, né? Outra coisa que acontece nesse período é que o Brasil já tem um grande contingente de imigrantes nazistas. E você já tem um movimento nazista permeado aqui, salvo engano, e aí depois eu vou dar uma pesquisada melhor, mas eu li que o Brasil tinha o maior número de imigrantes nazistas da América Latina. E a segunda informação que eu acho que é relevante é que o Brasil também tinha o seu movimento fascista. Tinha o fascismo dos trópicos, Anauê, né, do movimento criado por Plínio Salgado. Esse movimento começa a contar com a simpatia de nomes que a gente ouve falar posteriormente e a gente começa a ver cada vez mais ativos dentro dos movimentos sociais, eu não chamo de sociais, chamo de movimentos políticos, como por exemplo o Carlos Prestes, né? Você tem aí a Marcha da Coluna, que vai marchar ali, depois vai até o Tocantins, né? Toda essa movimentação, todo esse questionamento sobre nazismo, fascismo e comunismo começa a permear na cabeça e no cenário da sociedade brasileira. Então, por que a gente está falando isso? Para que tudo que a gente fale aqui, vocês tenham um retrato de que não nasce do nada. Isso é um retrato do mundo, isso é um retrato do planeta. Estava-se vivendo esse momento no mundo e o Brasil, obviamente, seria influenciado por isso. Uma coisa importante, assim, a gente sempre... isso que o João falou, da gente ter associado, precedido por um momento de autoritarismo, vem sempre uma crise do capital, né? Então, a gente tem exemplos disso pontuais em todo mundo. É simples. Entrou em crise o capital, você precisa resolver o problema do capitalismo, não o problema da sociedade, não o problema do povo. E aí, por isso, o autoritarismo.
o surgimento desse nazifascismo no mundo, e aí Getúlio Vargas ele vai pegar essa figura, por isso que, né, a galera assista o episódio anterior, a gente fala do processo. Haveria aquela mudança, sendo Getúlio ou não, haveria a mudança. Perfeito. E a mudança aconteceria nos moldes daquela configuração, daqueles ideais. Dizer que Getúlio Vargas era um fascista, do meu ponto de vista, eu acho assim, um reducionismo muito grande do próprio conceito de fascismo e de como ele surge, mas a ideia do surgimento do nazifascismo lá na Europa, da ascensão do Getúlio Vargas aqui no Brasil e do getulismo da era Vargas... E do comunismo, não esqueça de Stalin, hein? Stalin, Lenin... outros elementos. Por quê? Você tem justamente... Por que o nazismo surge, o fascismo surge? O fascismo surge em resposta à Revolução Russa, ao socialismo. Porque na crise de 29, qual é o único país que não entra em crise? A União Soviética. Porque a União Soviética está passando pelo processo de socialismo, né? A construção do socialismo. E na construção do socialismo, os objetivos são completamente diferentes do capitalismo. Então você tem ali na União Soviética coisas como, por exemplo, essa grande preocupação dos caras para o próprio regime se manter era acabar justamente com a irregularidade tem um termo que eu esqueci o nome, de alimentar, né, que é fazer com que as pessoas possam comer. Segurança alimentar. Né, segurança alimentar. Então, assim, um dado, né, enquanto no mesmo período da União Soviética, né, do surgimento lá de Stalin, a Inglaterra tinha 36 mil tratores para atender a demanda agrária da Inglaterra, toda a União Soviética tinha 26 tratores. E aí, no período de Stalin, a gente vai ter aí a União Soviética com 40 mil tratores, ou seja, o cara industrializou. Por quê? Porque o objetivo era atender as demandas populares. Aqui não, aqui desse lado da Europa, Hitler, ele assume o poder, Mussolini assume o poder, né? O Salazar, o Franco assume o poder justamente para atender as demandas do capital, para não deixar que ideias socialistas, ideias comunistas se propaguem pela sociedade. Getúlio Vargas vai acontecer a mesma coisa aqui. Porque as lutas trabalhistas já tinham chegado aqui. Né? Já tinham conquistado aqui. E o efeito do Estado, e aí vem aquela coisa, né? Getúlio Vargas fez isso de bom coração? A gente fala, a gente não tem como saber. A questão do tempo histórico, só para elucidar um pouco mais para vocês, perguntaram para Mao Tse-tung o que é que ele achava dos efeitos da Revolução Francesa. Mao Tse-tung disse, eu não sei dizer ainda, faz pouco tempo. Então, quer dizer, Mao Tse-tung, um cara dos anos 50, a Revolução Francesa foi em 1779, e ele diz, faz pouco tempo, porque lá na cultura asiática, tempo é uma coisa que se trabalha com muito mais seriedade. O tempo do chinês é 500 anos. Deixa eu ver 500 anos para ver se deu certo. 500 anos a gente... Vamos esperar 500 anos para saber se deu certo. Então, assim, a gente tem demandas muito rápidas. E aí precisa dessa resposta rápida para atender o problema do capital, não o problema do povo. Veja que todas as demandas dos governos nazifascistas vinham em proteger, né, o capital da classe que vai bancar os nazifascistas. Você poderia E aí, no Brasil não foi diferente. Definir capitalismo, socialismo, fascismo, nazifascismo, por favor? Rapaz... Vamos lá. Você tem 5 horas e meia? Não, peraí, calma. O que o Celso está falando, Paulinha? Não, é porque assim, a gente tem que levar em consideração que o público é diverso. Sim. Então, assim, uma explicação mínima. E outra, tipo, foi banalizado o termo. Exatamente. Sim, né? Porque eu sei que isso não dá para definir, assim, tipo, uma palavra que se traduz, né? Mas hoje em dia você ideia. quer xingar alguém. Isso. Você usa. E eu tenho aqui eu tenho uma divergência com o Celso, no sentido de que atender o capital ou atender a necessidade econômica, porque a ideia do elemento primaz da sociedade, que é o indivíduo e o individualismo, então a atividade econômica que é exercida a partir de um conceito de mérito no velho continente e o entendimento desse mérito a partir dessa evolução social, traz para mim uma visão de comunismo extremamente negativa
E, sobretudo, essa experiência pelo mundo traz consequências gravíssimas. Mas não é esse o ponto, porque senão a gente vai ter que... Eu acho que a gente tinha que voltar aqui até para tratar só disso. Eu ia amar, garanto a vocês, ia ser arretado. Mas o fascismo, o nazismo, o comunismo, né, tem como ter uma definição rápida delas? Tem. Vai ser superficial. Sim. Mas tem como você definir. Só que a gente vai ter as visões que são Vai dar polêmica, né? bem distintas. Mas eu acho que vale a pena ouvir Celso, porque ele já está trazendo a necessidade de atender o capital, e eu digo que era a necessidade de atender a atividade econômica, porque a gente não vive sem atividade econômica. Né? Mas vai lá, Celso. Define os três, tá? De maneira que não seja reducionista demais, mas que quem está assistindo a gente consiga entender, né, João? Porque realmente foi banalizado. Então, o termo foi completamente banalizado. Todos eles foram banalizados. Vamos por ordem, né, de surgimento histórico, por assim dizer. Primeiro surge o capitalismo, tá? Que vai ser o acúmulo de capitais. O capitalismo ele é precedido pelo mercantilismo, que é precedido pelo feudalismo. Não existiria, precisa ter essa noção de que o feudo ele vai dar a ideia, ele vai construir na mente, na psique das pessoas que existe uma capacidade de produzir e que essa capacidade de produzir ela é sua a partir de um título, que é o título de terras. Certo. Aí vem o mercantilismo e vai dizer que não é só essa terra, mas o que se produz nessa terra que te dá o poder ou não. Porque aí é o que você é capaz de controlar no mercado. Gerado pela ascensão burguesa, tá? Isso, aí vem a burguesia. Você tem o feudal, e esse feudal que dominava tudo, começa a ser influenciado pelos na Europa, comerciantes. Né? E esses comerciantes começam a ganhar essa influência e necessariamente você tem, com a ascensão dessa burguesia, um novo modelo para atender essa burguesia. Aí entra o mercantilismo. Aí do mercantilismo você tem os processos de transformação de mercadorias e os processos decorrentes dessas mercadorias, que é a revalorização de um elemento que é extremamente psíquico, que é o dinheiro. Porque aí você vai dizer assim, cara, o capitalismo ele não cria o dinheiro, ele dá nova perspectiva para o dinheiro. O dinheiro sempre existiu na humanidade, assim. Troca. Era escambo, né? Tem muito mais tempo do que o que a gente imagina, a figura do dinheiro. Só que você precisava criar um elemento que fizesse com que o dinheiro pertencesse não só a uma classe, mas a uma sociedade. E aí você precisa criar a moeda. Então você traz um conceito que era romano, que vem lá de Roma, que é a ideia da moeda. Então você associa o dinheiro à moeda. E aí você tem o quê? O que é o capitalismo? E aí a ascensão da ideia do capitalismo é você ser capaz, o que é o capitalista? É aquele cara que ele é capaz de acumular capacidades de produção. Então, a capacidade de produção ela é muito mais do que só fabricar algo, só transformar algo. Ela tem a ver com o poder político, ela tem a ver com o poder científico, a capacidade de gerar ciência, a capacidade de transformar, a capacidade de controlar pessoas, tá certo? Controlar produtos, saber conhecer de rotas de navegação, rotas de comércio, saber a matemática financeira, empréstimos e tudo mais. E aí vem a figura dos capitais. Aí vem o capital financeiro, o capital industrial, tá certo? Que vai controlar, né, as medidas de produção a partir do título. E por que eu digo o título? Porque o título é o que vai fazer com que você seja dono de algo que você não produz. Entende? Então, eu posso ser dono de uma fábrica lá nos Estados Unidos e não precisar pôr os pés lá, porque eu tenho um papel que me diz que eu sou dono daquela fábrica. E aí tem um Estado que vai proteger esse papel. Então, eu só preciso ligar para lá e dizer, ó, tá rendendo, não tá rendendo tanto. O que é que tá acontecendo? Qual é o problema? Então, eu tenho umas estruturas para isso. Aí vem as ideias comunistas, que aí também... Vamos pegar, para não demorar muito, para tentar não ser um pouco mais reducionistas. Tem um comunismo primitivo e aí tem lá o comunismo socialista, que a gente vai dizer em alguns aspectos, alguns autores vão chamar de científico, que é justamente o quê? O questionar desse título,
Que aí você tem Karl Marx, né? Muita gente diz que Karl Marx foi o cara que criou o comunismo. Não, gente, Karl Marx não cria o comunismo. Ele consolida a ideia do que venceu o comunismo no manifesto do Partido Comunista. Então, é importante a galera saber ler um livro pequenininho, né? Em uma tardezinha você lê. E aí, para tentar, né, ser bem reducionista com esse livro, Karl Marx vai, né, dizer assim, olha, existe uma outra forma de enxergar o mundo, que é um mundo onde você realmente é dono do que você produz e que existem pessoas que são donas de coisas sem produzir nada, sem estar necessariamente produzindo nada. E aí, essa ideia vai sendo transformada, vai sendo elaborada, vai sendo, né, aplicada. Inicialmente, você não tem, e aí João Vitor pode até me corrigir, nesse período ele conhece um pouco mais disso do que eu. Inicialmente, você tem esses movimentos na Inglaterra, na França, na Bélgica, que são movimentos de trabalhadores que não têm uma disputa de cargo político, não é isso, João Vitor? Eles não têm uma disputa de cargo político. Eles estão buscando o quê? Direitos, eles estão buscando espaço político. Você não tem lá o Partido Comunista Inglês, que foi o maior da época, né, disputando vaga para a prefeitura, disputando vaga para poder. Eu não me recordo disso. Pode ser que tenha tido, mas se teve também foi uma coisa muito pontual, muito pequena, né, em nome do partido. Era mais uma busca de direitos, até que acontece a União Soviética, que aí passa pelo processo revolucionário, foi um processo que foi amplamente combatido pelo mundo todo, né? Eles chamam de guerra civil, guerra civil russa, mas foi uma guerra civil com a participação de mais de 20 países, tá? Que interferiram lá na guerra civil, e acende lá, né, o leninismo, que depois vai ser precedido pelo stalinismo. E aí, nesse leninismo, nesse stalinismo, você tem uma nova forma de produção, que é uma produção onde você vai ter a produção coletiva e a produção estatal como a majoritária. Tá? Mas isso, e aí onde vem uma coisa interessante. Expropriação. E aí vem uma coisa interessante. Isso não anula, como muita gente costuma dizer, né? Não anula a atividade empreendedora individual, não anula. Tanto é que um dado interessante. A Rússia de Putin hoje, capitalista, tem mais empresas estatizadas, né, do que a União Soviética stalinista em plena Segunda Guerra Mundial. Tinha mais iniciativa privada com Stalin, socialista, do que com Putin, capitalista. Então, assim, sempre se construiu uma propaganda muito forte em cima do comunismo, em cima do socialismo. E aí, aproveitar esse gancho para voltar, né, para o nosso tema de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai pegar esse período, né? Esse período em que o grande inimigo do mundo a ser combatido é o socialismo. Não é só a crise do capital. Qual foi a alternativa? A crise do capitalismo de 29, ela surge nos Estados Unidos, né? E a alternativa vai vir dos Estados Unidos também, que é o famoso New Deal. New Deal. E o que é o New Deal? É o Estado americano fazendo aquilo que ideologicamente nunca deveria ter feito, que é o Estado intervir na economia, que é o Estado comprar, que é o Estado construir, que é o Estado fazer. Porque até então, no liberalismo, isso deveria ter sido 100% iniciativa privada. A mão invisível do mercado de Adam Smith, onde o mercado se autorregula, onde o mercado se gera as demandas e as ofertas e demandas são perfeitamente equilibradas pela iniciativa privada. Isso não aconteceu. Quando a iniciativa privada ficou solta, ela gerou uma crise, né? E aí precisou vir o Estado ir lá e pôr a mão. Aí a galera, né, os intelectuais, vamos dizer assim, olhou, peraí, onde é que o Estado já controlava e não teve crise? Na União Soviética. Então, a União Soviética naquele momento, veja, a União Soviética naquele momento, ele passa a ser o grande inimigo do mundo. Não que já o comunismo e o socialismo já não fossem antes do ponto de vista ideológico, mas agora você tem um Estado que é socialista. E aqui dali vira um grande inimigo. E aí que dali precisa ser combatido com mais força, com mais amplitude, porque agora os comunistas não são só aqueles trabalhadores unidos que estão buscando melhores direitos. Agora aqueles caras podem tomar o país. Que vai vir os famosos discursos da intentona comunista. Isso. E vai vir o grande plano Cohen. Cohen. Né?
Que é o quê? Plano fictício, né? O Plano COI fictício também, né? O plano COI Finalista. foi planejado por, como é o nome do cara? Olímpio Mourão. Olímpio Mourão. Olímpio Mourão? Olímpio Mourão. É. Que ele cria uma narrativa onde os comunistas estão prestes A tomar o poder. a tomar o poder. Mas é prestes, tipo assim, olha, a gente precisa agir agora, porque amanhã de manhã Vai os acontecer. comunistas podem tomar o poder. E o que é que o comunista faz quando ele toma o poder? Bom, Ele disse que era só um plano de ação. então, Que precisa... Vargas usou como notícia. E aí, Vargas dá o golpe nele mesmo e inaugura Você é louco, o Brasil é maravilhoso. o Estado Novo. A era Vargas ela é toda atravessada pelo anticomunismo, né? Isso. Porque Vargas tinha um compromisso de unificar o Brasil em torno das demandas das elites brasileiras, com alguma coisinha para os pobres, porque tem essa história do pai dos pobres, mas a mãe dos ricos, a gente sabe disso, né? Porque acho que Vargas poderia ter dito, como o Lula já disse, nunca antes na da história desse país os ricos ganharam tanto, apesar dos pobres acharem que eu sou o grande herói. Exato. Um exemplo disso é que a massa camponesa nunca teve direito nenhum. E ficou proibida de sindicalizar até o infinito, até um dia desse. Né? E quando Vargas faz a Constituição em 32, e aí tem o que a gente chama de período democrático. 32, que é de 34, que é de 34 a 37. 32 foi a Revolução. E Vargas tinha feito um acordo para se reeleger, porque tem a Constituição, tem uma eleição indireta, e aí Vargas faz um acordo, que é, vocês me elegem indiretamente aqui, e quando foi em 37, eu não concordo. Exato. Tô fora da brincadeira. O que acontece em 35? Os comunistas vão tentar tomar o poder na De famosa sublevação comunista, que é conhecida como intentona comunista e tal. Os comunistas vão tentar tomar o poder Senhora, bicho. num levante militar que não vai ter uma conexão eficiente com as massas, né? Vai ser de dentro dos próprios quartéis, vai ter erro de execução, enfim, é um movimento de tentativa de tomada do poder que não dá certo. Só que isso acende uma luzinha amarela, ou melhor, uma luzinha vermelha, e faz com que Vargas, para combater essa ameaça comunista, coloque o Brasil numa espécie de estado de sítio. Exatamente. Então o Brasil, ele fala assim, olha, para combater o comunista, nós não podemos estar na democracia. Ela é muito lenta para responder a uma guerra interna. Vamos dar uma fechadinha na democracia, dar uma pausa nela, para poder a gente ter celeridade, ter concentração de poder para combater o inimigo. É uma guerra. E aí, o que é que ele faz? É o famoso golpe de Estado de 1937, onde ele fala que vai começar o Estado Novo, né? Em nome ao combate ao comunismo, ele fecha a Constituição, mas outorga uma Constituição nova, a polaca, que é inspirada lá na Polônia, uma Constituição extremamente autoritária, centralizadora de poder. Os outros três poderes simplesmente... Caçadora de direitos individuais. Caçadora de direitos individuais. Acho que a grande marca, já que a gente está falando de república, é o fato de que os outros dois poderes ficam absolutamente inativos ou sem poder para exercer o que deveriam fazer, fiscalizar e tal. Eles existem, mas eles são submissos. Não tem capacidade não tem de refrear, por exemplo, os ímpetos autoritários. E esse golpe, ele inicia uma ditadura militar no Brasil. O que é que a gente sabe hoje? A historiografia mais recente sabe, por exemplo, que tudo indica que, mesmo antes da intentona, Vargas e os seus já estavam planejando a continuidade. E ele deu sinais. Inclusive, por quê? Porque Vargas quis, porque é importante a gente pensar em história e não pensar que um sujeito como Vargas toma decisões pelo Brasil. Né? Ele não é um personagem de filme, ele é um ser humano, né? Nenhuma política é só dele, os direitos que ele dá não deu, né? Ele faz parte de uma trama política, porque os operários não podem parar. Se eles fazem greve, a burguesia vai dizer, sim, Vargas, e aquela parte do acordo em que você controla os operários? Porque eu lhe apoiei. Se os operários estão fazendo greve, é porque você não está cumprindo sua parte do acordo. Vargas passou a vida inteira, e morre assim, contestado, em busca por equilíbrio. Não foi um governo soberano e equilibrado. Inclusive contestado pelo exército, muitas vezes,
o exército que chancela o golpe, vai dizer, não, vamos dar esse golpe, bora. Esse exército muitas vezes vai chamar a Vargas e dizer, e aí, bicho? E essa greve aí que aconteceu? E esse ministro do trabalho que tu botou aí? Que conversa é essa? Né? E essa história de dobrar o salário mínimo? E essa proximidade com esses operários. E Vargas está o tempo todo tensionado. Não é um sujeito que chega e vou governar. É um cara que chega e fala, tem um trabalho a fazer. Ele está ali obedecendo o interesse. Então, o golpe de 37 coloca as Vargas na continuidade do poder, não só porque Vargas quis, mas porque a elite brasileira que dava apoio a Vargas tinha necessidade de manter o governo sob uma mão forte, exatamente porque, olha o contexto, 37. Quem é que estava governando a Alemanha? O inominável, né? Como ele assume, né? Ou seja, 33. A União Soviética escapa da crise, porque está fora do circuito capitalista, tem uma outra lógica, e na Europa a pergunta é entre, o capitalismo está em crise, como é que a gente... Qual é o caminho agora? A resposta em muitos lugares estava sendo o fascismo. E em outros lugares estava sendo o comunismo. Então a elite brasileira está olhando para isso e dizendo, opa, a gente precisa de alguém que garanta que a resposta aqui não seja o comunismo. E vamos falar de ciência, né? Cientificamente falando, do ponto de vista histórico, não há documento que demonstre a capacidade do Partido Comunista Brasileiro fazer uma revolução no Brasil. Em momento nenhum da nossa história. Talvez a coisa mais, assim, talvez o Partido Comunista Brasileiro mais forte que a gente vai ter vai ser esse Partido Comunista pré-45. Ali, mas ainda assim com a ANL, mas não havia uma capacidade... A Aliança Nacional Libertadora. Tá? É, ANL. Marighella e tal. Não vai ter capacidade porque essa esquerda é disputada por um monte de frações internamente. Com o trabalhismo, com uma série de outras correntes que falam com os trabalhadores. Então não tem um partido comunista hegemônico que está lá capaz de dizer vamos e o povo bora. Isso é uma imagem produzida que não tem respaldo documental. Você não tem documento para mostrar um negócio desse. Né? Então assim, mas o medo do comunismo produz esse golpe de 37, como vai produzir outros golpes na história. E aí a gente começa a ditadura, e essa é uma marca fundamental da era Vargas, porque ela é muito contraditória. Você falou nesse né? Dá um nó na cabeça. Porque quando a gente pensa em história cientificamente, a gente precisa eliminar maniqueísmos. Vargas é um sujeito humano contraditório. De manhã ele assina lei pró-trabalhadores, à tarde ele tortura sindicalista. Isso é uma contradição. Mas no sindicalista não é o cara que protege o trabalhador? É. E de manhã ele dá lei pro trabalhador e à tarde ele exila sindicalista. E na vida real tá tudo bem. Porque, tudo bem, entre aspas, né? Assim, na vida real, essa contradição, ela existe. Tem liberal que defende ditadura? Tem. Tem comunismo com bilionário na China? Tem. Ou menos. Né? Liberal mesmo, cientista liberal, pouco provável. Mas simpatizantes do liberalismo... É isso que eu estou te dizendo. No campo das ideias, existe esse liberal mesmo. No campo da vida... Da prática... No campo da vida... Essas ideias que estão num livro, elas precisam se encontrar com um homem real, fazendo coisas reais no mundo real. E aí, meu irmão, não existe comunismo puro, liberalismo puro no mundo real. Num livro, você vai encontrar o marxista mais marxista do mundo. Sim. Na prática, né, tem aquele ditado, nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador na oposição. Por quê? Porque a ideologia... vai sempre ser confrontada com a prática, né? Então, o Vargas, democrata de 34, dá um golpe e estabelece uma das ditaduras mais violentas daquele período de um regime não fascista. Né? É bizarro. E uma coisa que eu acho que todo mundo, os nossos espectadores, né? Telespectadores, uma das contradições, né? Ele é eleito, né? Por ele mesmo, como a continuidade, né? Ele se dá o golpe, né? Uma coisa interessante isso, né? Como é que alguém se dá o golpe? É legal, história do Brasil. Tradição, Não, é muito massa isso, cara. Você se dá um golpe para manter, né, os ideais comunistas afastados. Você se aproxima e aí eu volto, né? Dentre uma das características da República, Getúlio Vargas sempre manteve a autonomia diplomática do Brasil.
Isso daí é um fato também bem interessante. Tanto é que alguns autores vão dizer, eu já vi algumas pessoas dizendo, o Brasil quase foi aliado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Não chegou nem perto de ser aliado. O fato é que todo mundo daquela época, todos os governos capitalistas e os governos ocidentais né, se baseavam nesse alinhamento com Hitler, né, com Mussolini, com Franco, com Salazar. Tá? A gente fala assim, do mundo que tinha certa capacidade de autonomia política, porque a África e a Ásia, na época, estavam sob o imperialismo, então eles não tinham autonomia política. Eles eram dominados pelos países europeus ocidentais, tá certo? Então, e Getúlio Vargas é o cara que vai, o governo de Vargas vai declarar guerra contra a Alemanha, vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, né? Ao lado da Inglaterra, ao lado da União Soviética, para lutar contra a Alemanha. Nota de rodapé. Por que o Brasil vai estar apoiou entre os os Estados países Unidos? Oi? Por que o Brasil apoiou os Estados Unidos? Bom, E por que ele demorou a aceitar entrar na guerra? os Estados Unidos era o grande parceiro político, Comercial. econômico, parceiro político, econômico. Era o maior. Sempre foi, né, o maior. E o segundo maior? Quem era? E, se eu não me engano, era a Itália. A Alemanha. Era a Itália, e depois Era a Alemanha. O maior Alemanha, parceiro Itália, comercial era os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial era a Alemanha. O ministro mais influente de Getúlio era admirador e apoiador de Hitler. E Getúlio costurou o apoio brasileiro aos Estados Unidos através de financiamento e apoio para a criação de duas das maiores estatais que moveram o processo de industrialização do Brasil, que foi a CSN e a Vale. A Vale, que hoje é a Vale, na época era a Vale do Rio Doce, né? Que Exato. era a mineradora, que fazia parte do processo de independência econômica do Brasil. Que era, né, a siderúrgica, tirar o Indústria de minério, base, né? tirar o minério e vai fazer, num período logo sequente, o FNME, né? Que é a Fábrica Nacional de Motores também. Então, assim, Getúlio Vargas, ele entra ao lado dos Estados Unidos, ele luta contra essa Alemanha, luta contra... E aí o discurso, a propaganda da época... A era cobra vai fumar. Que estava lutando contra o quê? Estava lutando contra o autoritarismo. Muito bom. Ele que estava no poder desde 37, com características, né, ditatoriais, vai lutar uma guerra contra o autoritarismo. Vai lutar uma guerra pela liberdade do Pela povo, ampla liberdade das democracia. nações. E ficou Pela fora democracia ampla. Ficou fora o quanto pôde da guerra. Quanto pôde. E quanto pôde da guerra, fazendo comércio quanto pôde Com os dois. dos dois lados. Sim. Vendeu borracha para quem quis borracha. E Perfeito. até uma hora que a Alemanha e Estados Unidos falaram, sim. E agora? Escolha. E aí? E aí? Tomado. O presidente americano vem ao Brasil. O presidente americano vem ao Brasil conversar com Vargas no Brasil. Walt Disney vem ao Brasil em missão Uma diplomática. coisa bem interessante é que o Roosevelt, ele não falava uma palavra de português e o Vargas não falava uma palavra de inglês. Mas ambos falavam francês. E eles se comunicavam, eles não legal. precisavam de interlocutores. Que massa. Eles se sentavam sozinhos e conversavam eles mesmos sem precisar de tradutor, porque ambos falavam o francês fluentemente. E o Roosevelt vai declarar, agora não me lembro onde, ele vai declarar que o New Deal é um projeto dele e de Vargas. Ele declara que Vargas é parte constituinte desse projeto. Eu nunca entendi se ele falava de planejamento do New Deal ou se porque Vargas coloca em prática uma série de elementos do New Deal no Agora, Brasil. por que Vargas cai? Por que Vargas? Por que Vargas cai? Qual é a queda de Ele é um ditador que está no governo 37 a 45, a Segunda Guerra Mundial acaba. Por que Vargas cai? Ele vinha correndo e tropeçou. Não. Então, Mais ou Talvez. menos. Talvez correu ou demais. menos. Muito bom. Mais ou menos. Vargas vai cair porque, olha só, a gente tá falando de república, né? A gente tá sempre falando, tentando entender como é que essa forma, sociedade, foi se construindo ao longo do tempo. E o que... Pô, eu esqueci o nome do cara agora. O Brigadeiro? Não, o autor. Ah, tá.
O que a historiografia mais recente mostra é que antigamente se explicava assim, Vargas cai porque é muito contraditório Vargas lutar contra as ditaduras e depois se tornar ele mesmo um ditador entre os democratas vencedores, né? Com exceção, e isso é contraditório porque isso não foi problema nenhum para Stalin, por exemplo. Problema nenhum para Stalin. Assim, a União Soviética, problema nenhum. Não, tudo bem, Stalin é autoritário, a China também é autoritária. Chinesa, ok, não tem nada não. Vencemos o fascismo, ok, vida que segue. Mas Vargas vai cair porque quando a guerra acaba, Vargas faz um movimento de aproximação com o povo. Uma parte desses direitos que nós conhecemos, isso vai ser consolidado nesse período de guerra após guerra. E isso faz com que as elites que colocam Vargas no poder tenham um estranhamento profundo com como Vargas se aproxima do movimento sindical e do povo. Vargas vira uma chave política, e isso é difícil de ver. Você não vê isso num livro didático. Para você ver isso, você tem que ver pesquisa, documento, né? De como é que essas chaves de Vargas vão virando e ele vai apontando para a população o seu interesse. Mas não porque, de novo, ele tem um coração puro e bondoso. É porque ele já está percebendo que aquele modelo dele de conciliação está se esgotando e ele vai precisar colocar no jogo um agente poderosíssimo chamado povo. E tem um detalhe da pressão internacional e do entendimento internacional que não dá para ser negligenciado, João, que é como é que no auge do liberalismo, no auge do processo da democracia ampla, do auge da luta e de todo o envolvimento do Brasil em defesa dessas democracias, um ditador vai permanecer no poder e não vai convocar eleições. Então ainda tem essa contradição que pressiona também o Brasil externamente. Mas historicamente a gente já percebeu, os historiadores perceberam que isso não é tão influente. Esse processo de queda de Vargas, apesar disso provocar tensões, ele é interno. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos, qual era o argumento que tinha antes? É que os Estados Unidos vai dizer o seguinte, como a União Soviética é ditadura, eu não posso me envolver com ditaduras. Sim. Os Estados Unidos está fazendo um rebranding. Ela está dizendo assim, não, claro, ditadura, a gente não gostamos. Não trabalhamos com isso. Não queremos nossa marca associada a isso. Os Estados Unidos, galera. Estão abraçados até com a Arábia Saudita até hoje, né? Galera, pelo amor de Deus, 196 mil golpes pela América Latina. Se tem alguém que gosta de ditadura aos Estados Unidos, lá não. Lá não. No quintal dos outros. Mas, claro. E a gente percebe exatamente por isso que isso nunca foi um problema diplomático para os Estados Unidos. E isso não afetaria Eu tenho uma correção a fazer nesse continuidade do Brasil. Não acho que os Estados Unidos gostem de ditadura. Eu acho que os Estados Unidos gostam dos Estados Unidos. Sim. Eles estão lá com o interesse deles, e não sei se estão equivocados, não. Mas eles estão lá com... É um projeto de Estado deles. Exatamente. Eles estão lá protegendo o povo e a economia deles. Então, eles, inclusive, criam instabilidade, né, para que eles possam ofertar produtos, sejam de reestruturação, sejam mercadorias, né, e elevar a sua economia e a sua qualidade de vida. Isso. Mas a China também faz isso, mas não deu golpe em ninguém. A China faz isso em troca de... Agora eu não posso nem entrar muito nisso, porque de vez em quando eu vou a algum país africano, então isso pode me trazer alguns problemas nesse sentido. Mas eu te digo, a China faz pior, muito pior, e eu já vi isso pessoalmente algumas vezes. Só que, como eu volto a alguns lugares, e isso pode me gerar um problema, a gente deixa isso para um outro episódio. Então, quando o João fala documentalmente assim, falando, por enquanto fica. Os Estados Unidos faz pior. É. Historicamente falando, se você até aparecer o documento. Até eu ver documento, então, para mim o vilão é os Estados Unidos. Tô convencido disso. Quando o João fala assim do Vargas, né, pessoa, é bem importante. Pra gente, às vezes, a gente lê livro, a gente vê filme, né? E são sempre recortes. Quando a gente está trabalhando a ideia de pessoas, tem que lembrar que aquelas pessoas são seres humanos, que têm suas raivas, que têm suas alegrias, que conflitam com suas casas, né? Que chega o menino fazendo raiva, né? E tal, e você precisa lidar com uma série de pessoas no trabalho também. Né? Às vezes você tem que engolir sapo, às vezes você tem que deixar para lá, e todas essas relações também estão no meio da política. Então quando o João fala assim, acaba
os recursos dele é no sentido de recurso de moeda de troca. As relações vão ficando cada vez mais complexas, né? Os ambientes de disputa de espaço ficam cada vez mais apertados. Você tem cada vez menos margem para troca de pessoas, de cargos, de lugares. Os trabalhadores param de aceitar migalha. Exatamente. Querem mais. Você começa a ter a disputa, e aí ele precisa, literalmente, de novo, ele precisa, o político chega um momento que o político ele tem que fazer aquela escolha. Eu vou estar do lado de quem para fazer o quê, com quem e com o quê, né? A gente assista um episódio anterior. João deixou bem claro que o que faz o Estado é instituições, e o que faz as instituições são pessoas. O que é a polícia militar? É o policial, né? O que é o poder judiciário? É o juiz, né? É o promotor, é o funcionário do fórum. Se o funcionário do fórum ele tá lá todo desleixado e derrama café no meu processo ali de papel, foi um dano gigantesco, porque era uma prova que eu tinha ali e acabou. Eu vou perder o processo porque o cara agiu assim. Então, assim, são pessoas que fazem as coisas. Sim. E aí chegou a hora que Getúlio Vargas, e todo político, ele tem que ter a escolha dele. Quem eu vou botar para ocupar esse espaço e o que essa pessoa vai fazer. E aí chegou um momento que ele tá sem margem, e aí ele precisa dizer, olha, eu vou apoiar aquilo que eu acho que vai me dar mais garantia do meu projeto político. E aí onde a gente entra. O bom coração, essas coisas a gente não consegue documentar. O que a gente errou, consegue documentar é o fato. E aí é isso que... Essa é a pedra que ele vem correndo e tropeça. E sai do poder com um tanque na porta de casa. E aí ele é excluído daquele processo. Ele poderia ter resistido, né, militarmente falando. Fica aquela pergunta, será que poderia? A gente trabalha com o documento, e o documento da época diz que acho bem provável que não. Acho bem provável que não. Mas isso não retira ele enquanto figura pública. Não, porque ele é eleito senador. Pública, né? No ano seguinte ele é eleito senador, pô. Então veja a contradição. Ele perde a autoridade de governar aquela conjuntura, mas ele não perde a figura pública. E na mesma eleição que vai eleger Dutra, ele é eleito por um bocado de Estado. Ele é eleito senador, porque naquela época você podia botar a sua candidatura e ver no que dava. Ele foi eleito senador, deputado. Ele ganhou por uns 4 estados. Uns 4 estados diferentes ele ganhou. Sabe? E aí vai vir agora, né? A primeira vez, agora sim, aí você vê que o Brasil, um país, né, de 500 anos de história, a primeira vez que a gente vai ter realmente uma democracia com mais amplitude de voto popular vai ser nessa eleição de 45, né, onde a gente vai ter o Dutra, que era um ministro de ministro da Guerra. Ministro Dutra, que vai conseguir algumas coisas interessantes. O Brasil vai lutar na Segunda Guerra Mundial com tudo bancado pelos Estados Unidos. E é Dutra que vai conseguir isso lá. O Brasil não entra com uma bota. Entra só com os dentes do soldado. Por quê? A bota é os Estados Unidos que dá, a calça é os Estados Unidos que dá, a meia é os Estados Unidos que dá, o casaco, o capacete, a munição, a arma, o treinamento, o avião, a gasolina, é tudo os Estados Unidos que dá. E é Dutra que consegue isso. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, que acontece todo esse movimento, Dutra é eleito o presidente, né, e vai fazer um alinhamento gigantesco com os Estados Unidos. Né? O presidente dos Estados Unidos era Truman, se eu não me engano, não era Truman? Acho que era Truman. Né? Acho que sim. Era o Truman. Truman, que era um desses presidentes muito arrojados do ponto de vista americano de intervenção externa e tudo mais. Né? Ele se alia a Truman. Né? Ele consegue muitas aberturas de financiamento capital para o Brasil e ele coloca o plano SALT, que era o Estado brasileiro investir em saúde, alimentação, energia e transporte. Que é o plano SALT. Consegue algum sucesso nisso? E é aí onde a gente vem aqui aquelas fotos do início da Chesf. É Dutra que está aqui, que é o presidente Dutra que vem aqui, que tira as fotinhas do início da construção da Chesf. É Dutra que está aqui. Tá? Mas o plano em si fracassa.
Por quê? Porque a gente ainda está falando daqueles mesmos problemas de base lá. Lembra do comecinho da conversa? De cada político ali, cada coronel querendo o seu espaçozinho? Então, o plano fracassa porque ele sai muito bonito do Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? E ele fracassa para chegar na ponta do iceberg. Algumas obras federais avançam, mas aquelas que seriam competência de círculos menores de poder, vem a corrupção, vem o descaso, vem o tomar uma coisa muito importante, né? Eu não lembro se é nesse período que começa a surgir o termo dos marajás, né? Que é o cara que toma o Estado para si, toma os investimentos do Estado para si. E aí ele começa a fazer aquelas coisas particulares, né? Como é que se fala? Em projetos políticos particulares. Porque agora tem eleição. E aí você precisa agora se preparar para ganhar a próxima eleição. Eleição de verdade, né? Não aquilo que era lá nos anos 20. Que Vargas vai acabar vai fechar o voto, né? Transformar o voto em voto fechado. Isso. E vai criar a justiça eleitoral, que é para ser lá logo em 30, né? Que é para poder ter um órgão supostamente isento que não vai mais permitir a fraude eleitoral, que era uma das maneiras das oligarquias organizarem o poder, né? Então, assim, a gente vai ter fraude no Brasil? Vai. Mas sistematicamente, ou seja, aquela fraude que de fato permite aos grupos manipularem a alocação de pessoas no poder, ou seja, fraudes que definem a estrutura do poder, elas vão acabar. Elas vão acabar. Eu vou fazer um recorte aqui econômico, que eu acho que é determinante para isso, que é o seguinte, a gente tinha planos que eram elaborados, a gente tinha gastos que eram dantescos, mas a gente não tinha produção de dinheiro para isso, suficiente. Segunda coisa, nós tínhamos uma indústria siderúrgica, mas a gente não tinha carvão. Isso começa a levar o Brasil para essa condição de produtor de commodity. E a gente vai ter o novo arranjo mundial, que é a Convenção Internacional do Trabalho, não é isso? Sim. Onde o mundo começa o processo de globalização e se define os papéis de cada lugar. Então você tem mais vocação para isso, mais vocação para aquilo. Então entenda que, do ponto de vista logístico, a gente não estava preparado. A gente não tinha o recurso para investir e isso vai trazer necessariamente um rombo fiscal que vai gerar uma crise. Então a gente estava, se antes a gente cavava de pá, agora a gente está cavando de escavadeira hidráulica, um buraco nas contas públicas. Né? Isso é. Não é à toa que quem vem depois? JK. Pois é. E a política dele só vai ser possível... 50 anos, hein? 50 anos e sim, só vai ser possível com a abertura violentíssima para o capital internacional. Dinheiro de fora, senão não vai. Outra figura histórica também que é vista pelas pessoas que conviveram ali como uma coisa, como um cara também quase mitológico também, né? Que conseguiu fazer uma cidade em 5 anos, cara. Vamos dar... como isso, tem que tirar o chapéu para esse cara. Foi no governo de JK que algumas camadas começaram a ter acesso a bens de consumo, eletrodomésticos, algumas coisas assim, carros, né? Pois é. Que era inimaginável na época dele, antes dele, assim. Celso, não que não existia. Hospital hoje está levando mais de 10 anos aqui para ser construído. JK fez Brasília inteiro. E aí a gente tem essa perspectiva de JK, mas mais uma vez a gente volta para aquilo, né? Era uma pessoa que também precisava conciliar 500 mil interesses diferentes. E JK, ele vem logo depois de Getúlio, e aí um dos ganhos capitais, né, de uma curiosidade assim, né, que o substituto de Getúlio já estava pronto, que era Jango, que era João Goulart. Sim. JK meio que rouba, né, eu vou usar essa expressão assim, o protagonismo de Jango com o suicídio de Getúlio. Getúlio, ele se mata, e meio que acaba o processo. E o que é que faz ele se matar, cara? É aquela disputa, né? Ele tinha que lidar com aquilo dali e fica cada vez mais complexo e a luta
pelos objetivos dele, e aí a gente não vai entrar nesses méritos das questões pessoais, mas Juscelino chega ali, né, rouba aquele protagonismo, tá? E coloca o famoso 50 anos em 5, né? Ele faz essa primeira corridinha para o oeste do Brasil. Que a gente vai conseguir fazer isso no próximo episódio. Gente, Então, até o final de Getúlio, e eu tenho certeza que a gente volta aqui para pegar, para a gente chegar aí pós-Getúlio, né? Até, espero eu, que a gente consiga fazer pós-Getúlio até pelo menos Lula 2. Mas, gente, é sério, a gente queria muito que vocês voltassem de novo para dar continuidade, porque passa muito rápido. É muito rápido. Bora voltar. Vamos 100 anos é muito tempo. 100 anos, cara. 100 anos. Se for para ser num formato de aula, de videoaula, dá em 30 minutos. Agora, para fazer assim, conversando, dialogando, esticando o assunto, né? De um jeito bom de ver. Isso porque dá para a pessoa acompanhar e sentir que está fazendo parte dessa conversa, né? Sim. Você fica com um interesse maior mesmo de poder acompanhar e projetar isso, né? Vocês contando a história e a gente começa... 100 anos em uma hora. Isso. Fora que a gente vai e volta no até. tempo, né? A gente vai e volta. Isso é bom. Porque essa história linear, ela é dura, né? Ela Difícil de É ser cansativa. contada, Vira uma contação de Principalmente... história, né? Principalmente para quem nunca teve acesso. Eu né? defendo Então você que fica- literatura e história tem que ter cronogramas que são perfeitamente alinhados. Porque se a gente falar... Eu acho que Rodrigues Alves, quando foi fazer o Rio de Janeiro, está lá no cortiço. O processo de favelização do Rio de Janeiro, a mudança, a preparação das cidades para receber as oligarquias, a ida das pessoas para os morros. A gente vai falar de Canudos, ali acho que nos Sertões, né? Sim. Euclides da Cunha. A gente tem um podcast muito interessante chamado História Preta, que também vai relatar boa parte desse protagonismo e vai falar de João Cândido na reforma da Chibata. Então tem toda essa estrutura que precisa ser alinhado, né? Então, E pegando o gancho esse é de o Dimitrios, melhor modelo. né, que falou sobre livros e fez nesse tempo, né, da história, eu queria que vocês também dessem dicas de livros para quem tem esse interesse em começar a aprender, estudar um pouquinho e associar algum livro que já leu nesse contexto histórico. Você Para fala a de gente finalizar esse... Literatura? História. Eu O que você confesso- achar que seja interessante né? para a gente começar a aprender, né? Eu mais confesso que eu acessível. não sou muito de literaturas, porque justamente eu gosto muito de ler livros de história. Aham. Eu acho que é um livro bem interessante para quem quer realmente começar a ter um entendimento. É uma leitura fácil, uma leitura mais palpável. É um livro... Pode parecer assim, a pessoa vê o tamanho do livro e fica um pouco com medo, mas é um livro que você também precisa ler ele em uma semana. Um livro que você pode ir degustando ele aos pouquinhos. Eu acho interessante para a forma como ele escreve e as coisas que ele aborda. Para entender um pouco de história do Brasil, eu recomendaria o de Boris Fausto. É bom. Um livro só, ali você tem um recorte, e aí a partir daqueles momentos vai ter aquele coisa que você vai se interessar, que você vai curtir mais, aí você procura outras. Né? Mas assim, para dizer assim, olha, não tenho o costume de estudar a história do Brasil, quero começar a estudar a história do Brasil, eu recomendaria esse do Boris Fausto. Tá certo? Tem o Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz, que também é um calhamaço, mas é um livro... E eu esqueci o nome da outra historiadora agora, são duas. Esse é bem atual também. Esse é muito O atual. Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz. Ele também tem esse caráter meio manualesco, assim, mas ela é uma historiadora profissional, então é um livro escrito com base em fontes, mas escrito de um jeito Acessível. muito acessível e muito atraente, né? Esse é bom. Ela está fazendo do Brasil uma pessoa. Então ela está contando a história de uma pessoa chamada Brasil. Então ela vai enredar isso de um jeito menos quadrado. Tem um livrozinho que esse já é mais acadêmico, mas ao mesmo tempo ele é introdutório, chamado Primeira República no Brasil, do Marco Napolitano, que é uma coleção da EDUSP, se eu não me engano. Também é fácil de encontrar, não sei se tem na internet. Aí se você é mais acadêmico, aí você vai procurar talvez uma coleção chamada O Brasil Republicano. Que aí é uns livros, um grossão mesmo, com muito dado econômico, muita tabela, muito tem uns- muito gráfico.
E aí, gráficos, aí já os você já é mais. mapinha, Você é mais nerd disso aí você vai ver mais mapinha, mais gráfico, demografia, população que vota, são vários artigos dentro que tratam disso. Acho que tá, tem para todo gosto aí. Eu vou sugerir História Preta, né, um podcast, porque eu acho que essa nova forma de comunicar é interessante, e o livro, que é um livro que eu estudei por ele muito durante a minha vida, é A História do Brasil, de Antônio Alves. Então, é um livro mais antigo, eu sou o mais antigo aqui, né? E é um livro que tem uma linguagem que me atendeu muito bem. É um livro de 1995, né? De lá para cá muita coisa mudou, mas é um livro que traz essa base, esse passar da história aí para que você consiga entender bem a sociedade. E quem quiser entender um pouco sociedade, lê um pouquinho o Contrato Social de Rousseau para entender dentro do tecido social essa passagem, essa substituição de poder, que eu acho que é bem interessante também. Beleza? Obrigado. Muito obrigada, João, Dimitrios, Celso, muito obrigada por terem vindo. Já falaram que vão voltar, então agora a gente só vai marcar a data. Breve. Muito obrigada. Muito obrigada por terem assistido. Até semana que vem. Tchau. Obrigada por estarem aqui. Boa noite. Boa noite.